A paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Meu Mestre em Teologia com o pastor Alcemar Almeida. E hoje eu quero dizer para você uma coisa muito interessante. Eu quero dizer para você que Deus não morreu. Que isso, hein, pastor Alcemar? Tem pessoas que não professam a fé cristã e elas professam outras fés, tá? Ou a pessoa é ateu, ela faz essa apologia, tá? Ora, Deus de vocês morreu. Não morreu na cruz? Nós vamos ver isso. Se Deus morreu ou se Deus não morreu. Mas de antemão eu quero te dizer, Deus não morreu, tá? Tem uma matéria que nós ensinamos na Faculdade de Teologia, uma matéria chamada Apologética. Eu, quando me formei, eu gostei muito dessa matéria, porque a matéria de apologética, ela é uma disciplina teológica que se dedica à defesa da fé cristã contra objeções e ataques, tanto externos como o ateísmo, filosofias seculares, outras religiões, quanto internos, sobre formação de heresias e falsas doutrinas. E no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15, tem um versículo que resume bem isso. Pedro fala assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, o estudo da apologética, ele capacita o cristão a dar respostas bíblicas, lógicas e racionais sobre a fé. Inscreva-se no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Aí em cima está o nosso e-mail, que é a nossa chave. Você quer ser um patrocinador do nosso canal? A chave está aí. É o nosso e-mail, meumestreemteologia@gmail.com. Ok? Muito obrigado e Deus te abençoe. Olha, por que as pessoas que querem debochar do Evangelho, que não querem se converter ao Evangelho por alguma outra razão, elas tocam nesse assunto? Olha, Jesus não era tão poderoso, Jesus não era Deus, Jesus não curava, não ressuscitava. Ora, mas Jesus morreu na cruz. É verdade, morreu. E agora, como explicar a morte de Jesus? Já pensou nisso? Alguém te perguntou? Então, esse estudo de hoje é interessante, tá? Para você até evangelizar, para você fazer missões. É muito interessante. E esse estudo vai servir para você fazer missões em qualquer país, em qualquer língua, tá? Esse assunto, ele é forte. Ele é forte. Olha, o trono de Deus ficou vazio, então? A morte de Jesus na cruz, ele é um dos mistérios mais profundos da fé cristã. Muitos se perguntam, se Jesus é Deus, como Deus pode morrer? E será que o trono de Deus ficou vazio? E para responder isso, precisamos entender quem Jesus é e o que realmente aconteceu lá na cruz do Calvário. Jesus é Deus, mas se fez homem para morrer por nós. Em João, capítulo 1, do versículo 1 até o 14, ele explica muito bem isso. E diz assim, olha, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus sempre existiu como Deus, mas ele se fez carne para cumprir a obra da redenção. Ele assumiu a natureza humana para morrer
pelos pecados da humanidade. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, diz assim: sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Foi na sua humanidade que Jesus experimentou a morte, mas sua divindade permaneceu eterna e inalterada. O que aconteceu na cruz? Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Jesus morreu fisicamente, mas não deixou de ser Deus. O seu corpo morreu, o seu físico morreu, a sua carne, os seus órgãos pararam de funcionar, o seu coração parou de bater, o sangue saiu todo do seu corpo, mas o seu espírito permaneceu vivo. A morte de Cristo foi um sacrifício voluntário para a salvação do mundo. Em João capítulo 10, versículo 17 a 18, Jesus disse que ninguém foi lá e surpreendeu ele, prendeu e matou ele. Não foi assim não. Jesus disse que ele se entregou. Ele entregou a sua vida. Ele ia dar a sua vida, mas ia pegar de novo. Só Deus pode fazer isso. E o versículo diz assim: por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém? E no livro de João, capítulo 10, versículo 19 a 21, assim que Jesus diz essas palavras, houve uma grande dissensão entre os judeus. Isso causou confusão na mente deles. E essa confusão, até hoje, aqueles seres humanos que não têm fé em Deus, que não creem na Bíblia totalmente, eles ficam com a mente confusa também quando nós falamos isso. Se você está ficando confuso nesse momento que eu estou te ensinando isso, o Espírito Santo de Deus quer tirar essa confusão da sua mente, porque é Satanás que faz isso. Essa confusão é o diabo que coloca, mas o Espírito Santo te livra disso. E os judeus que ouviram isso, Jesus dizendo que ele ia entregar a vida dele, ele ia morrer, mas ele ia pegar a vida dele de volta. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouves? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Eles mesmos começaram a discutir. Uns começaram a dizer que Jesus estava louco, endemoniado, dizendo que ele tinha poder para entregar a vida dele e depois tomar a vida dele de volta. Só que um outro grupo conversava e dizia: não, isso não é demônio, não. Ele não é endemoniado. Ele é Deus. Ele é Deus, sim, porque somente Deus pode abrir os olhos aos cegos.
Somente Deus pode curar a cegueira de um ser humano. Somente Deus pode ressuscitar um morto. Somente Deus pode curar um paralítico. Somente Deus pode libertar alguém da possessão maligna, como lá o endemoniado gadareno. Somente Deus pode multiplicar os pães e os peixes. Somente Deus pode dar ordem ao mar e ao vento. Somente Deus pode transformar água em vinho. Somente Deus. Somente Deus. Jesus não foi vencido pela morte. Ele entregou a sua vida por amor a nós. O trono de Deus ficou vazio quando Jesus morreu? A resposta é não. Deus nunca deixou de estar no controle do universo. No livro de Salmo 47, versículo 8, diz assim: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono santo. A Trindade é um mistério, mas a Bíblia ensina que o Pai continuava no trono enquanto Jesus cumpria a sua missão na terra. Esse é um mistério. Para você que entregou sua vida a Cristo. E quando tudo isso aqui acabar, você vai para o céu. Quando chegar no céu, você vai entender. No livro de João, capítulo 8, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Deus Pai permaneceu no trono, enquanto Deus Filho, na sua humildade, na sua humanidade, cumpria o sacrifício perfeito. Deus morreu na cruz? Não! Mas Jesus experimentou a morte humana, o Deus Filho. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas ei que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Deus é eterno e imortal, mas na cruz, Jesus experimentou a morte na sua natureza humana. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13 até o 16, diz assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a sua boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. A divindade de Cristo não deixou de existir. Ele continuava sustentando todas as coisas, mesmo enquanto morria por nós. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Mesmo na cruz, Jesus ainda era Deus e continuava sendo o Senhor sobre toda a criação. Jesus morreu, mas Deus continuou no trono vivo. Jesus morreu na cruz, mas apenas em sua natureza humana. Ele nunca deixou de ser Deus. A Trindade não foi desfeita. O Pai permaneceu no trono. O Filho cumpriu a obra da salvação. E o Espírito Santo continuava agindo e controlando e coordenando todas as coisas. Jesus venceu a morte e ressuscitou,
provando que Ele é Senhor sobre todas as coisas e cumprindo a palavra que Ele disse em João capítulo 10. Ele ia dar a sua vida, mas ia pegar de volta. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz não foi o fim, foi o começo da nossa vitória eterna. Inscreva-se no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Aí está o nosso e-mail, a nossa chave, para você ser um contribuinte, para você ser um patrocinador do nosso canal. Muito obrigado, Deus te abençoe. Vamos fazer a nossa oração final. Pai Celestial, te louvamos e te agradecemos, porque o teu amor foi demonstrado na cruz. Jesus, sendo Deus, se fez homem, entregou sua vida por nós e venceu a morte, garantindo a nossa salvação. Em 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que possamos compreender o grande sacrifício de Cristo e viver à altura dessa graça, que nossa fé seja fortalecida e que jamais esqueçamos que o trono do céu nunca ficou vazio, pois tu sempre reinas sobremaneira. Pai, ajuda-nos a confiar em Cristo em meio às provações e a lembrar que a cruz não foi o fim, mas o início da nossa salvação. Obrigado, porque em Cristo temos vida eterna e vitória. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Ovelha querida e amada, não se esqueça, Jesus te ama, pastora Semara Almeida também.